Com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Muito boa noite, Eliezer Victor, tudo bem? Nosso sonoplasta. Essa palavra não é muito agregadora por causa desse primeiro radical aí, né? Sonoplasta. Bem-vindos todos, o nosso DJ Victor. Estamos começando aqui hoje com um programa sempre que contempla a quinta-feira com um ótimo debate, nossas raízes, um especial, vertente pura fonte e resgate histórico-cultural. Essa meninada boa aqui, trazendo eu na substituição da Lisete Fröhlich, que está envolvida aí nessa promoção que nós chegamos lá agora há pouco, colocamos no Facebook as imagens do novo Volks da sua vida. É interessante para vocês que são de nossas raízes, como essa questão histórica sempre volta, né? Olha o que está fazendo, olha o movimento discursivo que a Volkswagen está fazendo, justamente quando ela inova, traz tecnologia, traz novos pilares conceituais na sua apresentação. Ela traz a velha definição do Fusca, o Volks, né? Meu Volks. Hoje que seria então colocar alguma coisa, meu VW, a geração W e tudo, mas ela traz o Volks, é um retorno histórico, sentimental, mas aliado com o que tem de melhor de tecnologia, de inovação. Muito interessante isso. Clube Muito Mais Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, estão lá o pessoal curtindo esse lançamento. Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa, o e-commerce de Santa Maria para o Brasil. Saúde protege a saúde do trabalhador. A Universidade Franciscana, entre outros anunciantes conosco aqui, para levar a comunicação do Empreender com Sucesso, Nossas Raízes. Bem-vindos. Como é que vai, doutora? Tudo bem? Luciana Paola Camilotti. Boa noite, André. Boa noite. Toda a nossa turma. Isso aí. O nosso sonoplasta, nossos colegas, Carlos Flávio, Rodrigo, um alô para a Lisete, que está lá no evento, né? Sim. Prestigiando esse evento aí. Muito boa sorte para vocês, tudo de bom aí, que ocorra tudo 100%. E nós aqui vamos seguindo a vida. Vamos lá, vamos nesse debate importante. Tudo bem, CF? Como é que está, André? Carlos Flávio. Prazer revê-lo. Victor, né, o nosso coordenador, né, da equipe de engenharia de som, né? Engenharia, melhorou. O Rodrigo, Você vira ali na coisa, isso, né? Rodrigo, querida amiga Luciana. É um prazer estar aqui, Lisete, um beijão para você, sucesso. Bom, Lisete é sinônimo de sucesso. Lisete, com certeza. E o André também aqui é terrível, né? Então está nesse programa. Para você que é terrível, porque são pessoas assim, um dinamismo impressionante. Então isso são motivacionais, né? Então você feliz. Que nos assiste, você que nos vê, um beijo, um abraço, obrigado pela presença. Eu fico muito feliz com essa retaguarda para estar sempre dando muito certo, tem muita coisa dando certo mesmo, isso é muito bom. Rodrigo, sobrenome de rua principal da cidade, Silva Jardim. É verdade. Inclusive, não é pouca coisa. Não é, são muitos imóveis, é uma coisa, como diria o gaúcho, é uma coisa descomunal. Né? Silva Jardim. Nós estamos, Renato Soares, chimaço, né? Tá vendo? Vai com Deus, Renato, bom descanso. Pessoal. Obrigado. Valeu. Com Deus, exatamente. Pessoal, um baita tema, hein? Mudança social. Mudança. Vai desde a vontade do indivíduo, do sujeito, por mudança, até o efeito que a mudança pode ter, desde que se saiba, como dizia o Sêneca, olha só, nos dirigirmos. Ele foi longe agora. Hein? Foi. Isso aí. Que abrir aí, deixa o Rodrigo. Vamos abrindo. Vamos começar pela sociologia, hein? Pois é. André, tu sabes, né, André? Que a gente é da mesma cepa, né? A gente é
do mundo da sociedade, enfim. E falar em mudanças significa que é um movimento constante, né, de transformação, né? Agora há pouco, antes de começar o programa, nós estávamos falando da terminologia, né, do que envolve a mudança, né? Eu, por exemplo, não sou um pouco arredio ao evolução, né? Porque evolução traz um outro tipo de mudança, né? E eu prefiro trabalhar com a palavra transformação, né? E aí, pensando o Brasil, pensando internacionalmente, mas principalmente o Brasil, no século XXI, ele está passando por transformações muito importantes, né? Que envolve desde pensamentos que nos fizeram ser brasileiros, não é? Em confrontação com outro tipo de entendimento de uma relação social muito mais baseada no conflito, não é? No dissenso, não é? No dividir para conquistar, não é? E que a gente vive nessa dualidade no cotidiano e às vezes na correria a gente acaba não percebendo as nuances disso que a gente fala hoje, que é a transformação dessa sociedade, né? E a gente sabe, num contexto mundial, não é, que a prevalência das sociedades, ao fazer valer o seu jeito de viver, ela sofre com um nível de contundência, vamos dizer assim, muito grande, né? À medida em que nas democracias modernas parece que a população não é ouvida de fato, né? E que você tem outras perspectivas que vão muito de encontro contrário à voz do povo, que já diria o adágio, né, é a voz de Deus, né? Por que a voz do povo é a voz de Deus, né? Vox Populi, Vox Dei. Exatamente, mas por que isso? Porque é a representação de todo um movimento de uma sociedade, não é? Isso não significa que a população vai dirigir ou se direcionar para todas as decisões que envolvem essas relações sociais. Mas ela é importante, ela é fundamental, né? A própria democracia, ela surge lá antes de Cristo, né, como um problema que ocorreu com os gregos que viviam se digladiando, né? Sim. E aí surge um sujeito com uma moral ilibada e extremamente importante no contexto, que foi Solon, que inventou essa maneira de se relacionar com a política e a democracia. E nesse momento você tem 400 anos de extrema transformação positiva, né, da sociedade grega por conta do governo desse povo. Claro que um povo antes de Cristo é diferente do povo de 2022, né? Mas esse resgate desses elementos que envolve esse governo do povo é muito importante para as sociedades, né? Nós falávamos há pouco da questão empreendedora, da importância do comércio local, né? Dos pequenos comércios, do empresário de porte médio, que esses Sim. que geralmente geram bastante emprego, né? Então essa retomada desse pensamento de que riqueza realmente gera riqueza, e que a riqueza ela não é fruto de uma simples exploração de um em detrimento de outro, né? É esse tipo de mentalidade, ela está ganhando corpo, ela está ganhando força, e como tu vieste da sociologia também, né, Campos, tu sabe que isso já se transformou num fato social, né? O que o Durkheim lá nos ensinava com o fato social? Ele se impõe acima do indivíduo e o indivíduo não tem força contra isso, porque ele se constituiu como um fato social. Então as pessoas já acabam entendendo que riqueza de fato gera riqueza, né? Então são questões que passam a fazer parte na vida das pessoas no primeiro momento, porque elas sentem isso, elas intuem isso. E por isso que nesse nosso espaço é importante, porque nós verbalizamos aquilo que parte expressiva da sociedade acaba sentindo, né? Então nós somos quase como um filtro de traduzir um pouco dessa mentalidade que sempre esteve aí, que sempre esteve enjaulada, né, nessa jaula de ferro, né, que não era permitido com que as pessoas pensassem de forma livre, não é? E que acaba se constituindo exatamente com isso que eu falei, de um fato social, se impõe ao indivíduo, se impõe aos indivíduos, não é? Então, isso é uma transformação. E é uma transformação que eu, por exemplo,
enxergo de uma maneira muito nítida, a partir de 2013, a partir de 2014, né, de uma movimentação específica, de uma parte específica da sociedade, não é? Que não está dentro do Estado, que está com dificuldade de viver sob o ponto de vista do exercício da sua liberdade como sujeito, não é? Então, o tema é mais ou menos passando por esses aspectos que parecem ser muito complexos, mas na verdade não são. Porque já faz parte de nós enquanto cidadãos, né? Da questão da liberdade, dessa democracia mesmo, não só a democracia que é utilizada sob o ponto de vista de uma certa narrativa, não é? Ou seja, a democracia, em alguns aspectos, parece que é aquela que é a minha democracia, entendeu? Se o outro fala de uma democracia, já não é democracia. Sendo que esse movimento, ele é um movimento único, não é? É um movimento que é um dos únicos que contribuíram para que a sociedade ocidental, não é, se tornasse o que ela é, né, pelo seu direito romano, pela sua filosofia grega, pela moral judaico-cristã. É isso que eu costumava falar nas minhas aulas e que a gente fala tantas vezes, né, Carlos Flávio? É isso que faz com que o sírio queira ir para a Índia, para a Itália, e o italiano não queira ir para a Síria. Por quê? Por causa do Ocidente, por causa dos valores, por causa da liberdade. E é isso que esse povo tenta colocar de maneira intuitiva, e que por isso que esse programa aqui, com mentes tão brilhantes como vocês, vão procurar traduzir esse pepino que eu larguei na mão de vocês agora, né? Uma longa viagem, hein? Uma longa viagem teórica. Tu imagina o quanto eu aprendi nos 2 anos de pandemia com esses dois, largando essa enxurrada de conhecimento no nosso grupo e despertando na gente uma vontade de ler, de conhecer os grandes autores, como eles expuseram tão bem durante todo aquele tempo e enriqueceram as nossas vidas com esperança, porque os grandes nomes da nossa história, antes de Cristo e depois de Cristo, é riquíssima em personagens, né, que lideraram movimentos de transformação da sociedade e que são presentes até hoje, né? Pessoas que viveram há tantos 1000 anos, né? E dentro deste imenso contexto, eu gostaria de pontuar o meu preferido, que é Jesus. É a minha leitura predileta, a Bíblia. Há muitos e muitos anos eu venho lendo a Bíblia como a minha leitura de transformação pessoal. Eu descobri, através das escrituras, coisas assim que estavam dentro da minha família, através dos meus pais, dos ensinamentos dos meus pais, que eram dali. Da minha avó, que morou a vida inteira conosco. E aí tu reconhece que esse amor que Jesus nos passa, através de toda a história dele, do exemplo, principalmente dele, do exemplo porque ele não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas é ele o protagonista do Novo Testamento, o tão esperado, a vinda do Messias, tão esperada, e ele chega e muda o nosso calendário, ele muda a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, ele institui o perdão, ele institui a caridade, e a caridade cristã é totalmente diferente de tomar as coisas dos outros, que muitas vezes é enganado isso aí. Muitas vezes alguém se apodera deste ensinamento sábio, de grande sabedoria, né? Porque não tem valor nenhum a gente fazer um equilíbrio social causando a injustiça. A caridade de Cristo, ela é baseada na justiça, na doação, no amor, na fraternidade. Então, isso fortalece as nossas raízes, né, judaico-cristãs, que estão lá na Bíblia, traz esse
esse conhecimento, essa sabedoria para o nosso dia a dia. E eu hoje faço do meu dia a dia uma transformação minha e das pessoas que estão ao meu redor. E as pessoas sentem isso. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, tentando levar o meu ínfimo pingo no mar dessa transformação. Que todos nós temos o nosso pingo, né? Então, essa é a minha visão de transformação. Acho que tem tanta coisa para a gente estudar, mas a minha está focada nessa sabedoria que, para mim, é imbatível. Por mais que eu leia, eu volto nela e mergulho nela e me abasteço, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, dessa semana, tão tensa para todo mundo, para todos os lados, de insegurança, de não se sabe para que lado vai essa transformação agora, é uma incógnita, e eu encontro então segurança nessa palavra que mantém a nossa fé, a nossa crença no ser humano, e é daí que as coisas podem, eu acho que, serem transformadas para um mundo melhor. Bom, uma introdução, elevando ainda mais o debate aqui, né? CF, antes de nós irmos para o debate, introduz a sua impressão dessa proposta de mudança social. Olha só, nós temos uma mudança de transformação social, de elevação e emancipação do sujeito, uma mudança sob o ponto de vista, né, da ordem da caridade, da pregação, daquele que pronunciava uma chamada para um novo reino, né? O reino do Pai, o reino de paz. Deus, de paz, principalmente, de paz. E manso, como diz a manso, Bíblia, né? Isso, manso de coração, calma, manso e humilde. Dominava. Eu sou o cara entra num debate, num foguetório danado, ele entra com aquela mansidão, aquela calma, mas com uma sabedoria poderosa, autoridade, autoridade, líder, né? Líder. E você, o que você introduz, meu caro? Eu vejo que justamente assim, por isso que é mais fácil quando você se pronuncia após, né? Pega o claro, fica o contexto. Muito. É claro, a gente vai aprendendo com a idade, né? É justamente essa possibilidade que você tem, porque foram colocados elementos aqui que são candentes. E uma das preocupações que eu tenho é que quando se fala, por exemplo, em mudança, em transformação, é que você tenha o cuidado, e isso só o tempo vai te mostrar, que é você ter o cuidado de não romper e não jogar tudo que havia antes, jogar para fora, jogar no lixo. Uhum. Né? Parece que isso muitas vezes nós vimos, já temos conversado, eu, o Rodrigo, a Luciana, outros amigos, é justamente esse cuidado. Porque destruição hoje, e não entrar exato, porque hoje no retrocesso. O que você vê? Né? É justamente, André, essa ausência de solidez, porque se você não ter esses elementos que são base de uma sociedade que é civilizacional. E nós colocamos a figura central de Jesus, né, que faz parte desse movimento. As bases evolutivas da cultura ocidental, que está sob risco e vem há algum tempo sob risco, é a mais ameaçada. Você não vê isso levado para outras culturas. O que foi transformador, e o Rodrigo trouxe a questão, né, da vinda do Sírio para a Itália e não o inverso. Sim. E o que eu vejo assim, hoje as pessoas, e principalmente os mais jovens, eles estão muito despreocupados, porque faltou justamente essa base familiar para lhe dar consistência, para que quando possa promover uma mudança, que ela seja equilibrada. Então, talvez a palavra que eu tenho que trazer aqui é que essas alterações, elas sejam não no afogadilho, mas que elas ocorram com uma base para que não nos arrependamos, que não vamos destruir tudo aquilo que já foi, que é o alicerce da nossa sociedade, que nos garante justamente identificar aquilo que não nos serve mais, que de fato já foi provado ao longo das diversos períodos, décadas e até mesmo séculos, mas que consigamos manter elementos que são lanternas, faróis, para que nós possamos, ao ir adiante, possamos nesse movimento, e ao falar aqui, eu gosto muito, e eu já, até pela própria atividade que eu tenho, com relação a determinados segmentos,
e que nós falamos também antes de começar o programa, é que esses indivíduos sejam protagonistas e não sejam apenas espectadores, porque às vezes essas mudanças tem algumas pessoas se colocando hoje na condição, né, de porta-voz da sociedade, e muitas vezes essa sociedade ela só existe como se ela fosse um elemento a ser colocado numa caixinha num período pré-determinado. Então, que os indivíduos, se você existe, é porque você é importante, é fundamental, né? Então, não abandone, não delegue, não terceirize e seja agente, parte desse processo, para que você não vá no empurrão, não seja levado pela onda, e entenda que daqui a pouco uma oferta muito maravilhosa, André, pode nos colocar, né, tudo a perder. A mudança tem que ser equilibrada, tem que ser paulatina, gradativa, sólida, para que você não fique vivendo de uma mentalidade que já se mostrou destrutiva de tudo aquilo que é positivo. E aí depois são chamados alguns para fazer a restauração de tudo aquilo que havia sido perdido, né? Sim, perfeito. Um dos pilares da mudança sempre está, eu acho que também é bom a gente debater nisso, a construção discursiva, né? Do que dá base para o discurso este e para o discurso aquele, né? O discurso da mudança social. Queremos mudar, sim, mas queremos mudar em relação a quem e para onde é que vamos. E aí entra o que você está dizendo. Quem sustenta o discurso que é mais adequado? E para as pessoas não é fácil identificar discurso. É muito difícil identificar o que está não por trás do discurso, mas dentro desse discurso. O que ele contém, quem ele arregimenta para ganhar a adesão. O teu aqui, interessante. Mais forte aqui, né? Quem condenou Jesus? Pilatos? Ele lavou as mãos. Foi o povo da rua. Mas o povo da rua, como você disse, na individualidade, o povo da rua é inflado por um grupo que já tinha denunciado determinado, Jesus, que queria condenação. Exato. Precisamos acabar com isso. Então nós vamos provocar o que se chamava de a turma da praça. Os senhores da lei já estavam ressabiados dele, por ele ser, né, intitulado. O povo deu para ele um trono no lugar do trono real, que já existia lá. E aí, como assim? Como ele é o novo rei? Como que estão nos destituindo? Como assim? Da onde veio esse novo rei que fala para os pobres, que vê os pobres? Pela primeira vez havia alguém que estava cuidando dos doentes, fazendo milagres, obviamente, porque essa é a grande diferença de toda a história, né? O divisor bíblico exatamente é ali, porque se não houvessem milagres não haveria seguidores, ele seria um mero profeta. E quando começam a acontecer as maravilhas, as pessoas começam a segui-lo, e aí começam a acreditar, realmente o céu desceu na terra, está acontecendo maravilhas, e aí ele trouxe a salvação, as pessoas sentiam isso dentro do seu coração. Eu fico imaginando, pessoal, às vezes eu me transporto a 2022 anos atrás e tento imaginar o que seria estar vivo na época de Cristo, numa época que não tinha luz elétrica, que não tinha o mínimo conhecimento da ciência, da tecnologia que nós temos hoje, onde as pessoas viviam num sistema de vida ainda rural, né? Extremamente, as cidades eram precárias. Mas não... Eu vou só fazer uma parte aqui, tá? Porque eu acho que o programa permite isso. Tu tocaste num elemento agora que virou divindade, é ciência. Né? A ciência tenta hoje tomando lugar com uma figura de divindade, a gente viu isso. E eu vou colocar para vocês aqui. Mudança tem muito a ver com traumas, dores, sofrimentos, riscos. Não existe mudança sem que tu passe, né, por alguma dor, algum sofrimento. Ele vai acontecer. E de repente você não está tão preparado assim, não tem um espírito forte o suficiente como tu disseste. Muitas vezes você é levado
na massa, né? Esse homem massa. Né? Lembrando aqui, eu estava vendo esse dia, assistindo um vídeo, né? Li algumas obras de Ortega y Gasset, e nós vimos muito isso durante o período pandêmico, que foi justamente o quê? Uma dinâmica de engenharia social, de controle extenso comportamental, aonde se trabalhou muito essa questão de que essas transformações podem ser muito mais pueris, como modismos, é ou não é? Sim. Ondas. Ondas. E ondas passam, né? Eu fico imaginando a transformação social do homem da época de Cristo, o homem rude, que era, né, não letrado, como a maioria dos próprios apóstolos, não sabiam às vezes nem ler, né, se deparar com a tamanha sabedoria. Então, eu vejo hoje assim, como elemento de maior mudança na nossa sociedade essa busca. E aí a gente choca o mundo que já perdeu as esperanças no divino. É um mundo materialista, que acredita que o homem e a sua ciência vai resolver a morte, através da evolução da ciência. Nós já vemos pessoas biônicas com várias próteses e vários equipamentos substituindo partes do seu corpo, né? Já estamos vivendo essa evolução e estendendo o nosso tempo de vida, mas eu fico me perguntando, nos interessa estender o nosso tempo de vida se a qualidade não aumenta ou diminui? Eu sempre digo para minha família, André, Carlos Flávio e Rodrigo, e nossos ouvintes, que eu não quero ficar em máquinas se acontecer alguma coisa comigo. Eu não acredito que os esforços além da natureza valem a pena. Para mim, eu não acredito nessa coisa forçada de se manter a vida. Eu acho que nós temos todos um período aqui. E o que vale é a intensidade, até porque eu perdi meu pai com 24 anos. Eu tenho mais tempo de vida sem ele do que com ele, e ele marcou profundamente a minha vida. Ele foi uma pessoa amável, dedicado às filhas, à profissão, uma pessoa encantadora que fazia caridade todos os dias e não contava para ninguém. A gente ficava sabendo as coisas pelos outros. E eu sempre digo, às vezes, assim, para amigas minhas, amigos meus que perdem pai e mãe, que a gente descobre o verdadeiro pai e a verdadeira mãe pelos outros. A gente tem uma visão do pai e da mãe dentro de casa. E quando a gente perde eles passam para a eternidade, as pessoas vêm contar quem eles eram para eles, para fora de casa. Então, essas coisas marcam a vida da gente. Por quê? Porque são exemplos que a gente deve levar para sempre. E o meu pai nos deixou muito jovens, inclusive minha irmã menor era menor de idade. Só que o que importou na existência dele foi a mensagem que ele nos passou. Que claro, qualquer um gostaria de ter os pais até a longevidade, né? Assim como eu tive minha avó até os 92 anos. Mas o que mais importa para nós, seres humanos, é ter esse pai, essa mãe, essa figura amorosa do nosso lado, que ela pode ser encontrada tranquilamente ali nas Escrituras. Muitas vezes a gente pode até não ter o pai ou a mãe aqui do nosso lado, e a gente sentir que esse Deus é o nosso pai. E que nesse momento há um chamado tão forte na nossa sociedade, que a gente vê pessoas discutindo sobre Deus, não religião, sobre Deus, sobre a experiência do divino na nossa vida, das coisas que estão acontecendo, que estão brotando do chão, na frente dos nossos olhos, e que de repente nós nos deparamos com uma sociedade que está em transformação, que não está adiantando toda esta evolução científica, e as pessoas não bastou isso para elas querem algo mais para suas vidas. E eu acho que nós estamos vivendo um momento agora no Brasil
que está incomodando, de certa forma, o mundo que já tinha desistido do divino. E principalmente porque também, Rodrigo, essa transformação, ela nunca tem uma referência fática, né? Não tem uma referência pontual, cronológica, né? No evento em si. Sim. Por causa disso que você referiu, o fato social, né? Aquilo que ele vai se impondo, um acontecimento que se sobrepõe, como algo do divino, são espíritos que se emanam, se sobrepõem em vontades individuais e ganham o coletivo. É verdade. E ganha o coletivo. A própria Constituição cuidou disso, de não dizer indivíduos e sim cidadãos. Né? Essa unicidade tão isolada de sujeitos na história. Né? Sim. Algumas coisas no cotidiano a gente acaba entendendo. Por exemplo, eu gosto muito de frases que a gente costuma falar. Fulano encontra outro na rua e diz: ei, fulano, como é que você está? Tudo sob controle. Nós temos que entender que não temos nada sob controle. Nada, absolutamente nada. E à medida em que, quando a gente se dá conta dessa situação bastante simples, você está a um passo de entender o mundo não pelos olhos dos outros, mas sim pelos seus olhos, não é? Já que o tema aqui ele está se encaminhando para a questão bíblica, religiosa, né? O próprio Jesus dizia que não propriamente se encaminhando, mas sim, até se dando claro. uma partida lá. Não, mas aí vem também a questão religiosa, no sentido de que pobre do povo que não nutre o seu conhecimento advindo de uma sabedoria, não é? Esses que não procuram entender o que está acontecendo ao seu redor vão sofrer mais, né? Então isso tudo faz parte dessa mudança. O mundo está em constante transformação, mas o que a gente percebe é que essa transformação ela se impõe, como eu falei, no fato social, em que não importa quais os movimentos forem, aqueles que não estejam em conexão com aquilo que está em mudança, né? Então, quando a gente entende a vida além do aspecto material, não é? E assume a condição espiritual, encarando a ciência como parte disso, hoje eu estava me lembrando de um conhecido que falou que se distanciar da religião ia passar a estudar sociologia, ciência política. Isso, eu tenho uma notícia para te dar, é tudo uma coisa só, não é? Ou seja, essa ideia lá do iluminismo, vem do positivismo, de que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade. Na verdade, ela está criando mais um problema para a humanidade, entende? Está criando. Então, mas nesse movimento tem o refluxo disso, né? É como se fosse uma onda. A onda vem, atinge o seu ápice e depois ela retorna. E como a vida em sociedade ela tem esse mesmo movimento, a parte da sociedade que desperta e começa a perceber o resgate de coisas que deram certo socialmente, que era isso que o Sérgio estava falando, e porque se deram certo e foram provados pelo tempo que deram certo, e que o sujeito se sente bem e acolhido com aquele modo de vida, é muito difícil dele abrir mão daquilo por algo que ninguém sabe o que vai dar no futuro, né? Então, alguns autores, alguns intelectuais, de maneira até perversa, sabendo desse fluxo e desse ir e vir das sociedades, procuram destruir essa ordem que foi estabelecida e que ela tem uma fundamentação que é uma ordem divina. Né? Então, você sabe que nas relações de poder não existe vácuo de poder. Né? Quando um pensamento hegemônico chega ao seu ápice e ele se desmonta por si só, a olhos vistos, algo vai substituir aquilo, porque não existe espaço vago dentro de uma relação de poder. E esse povo que eu falei do início da nossa conversa, ele sabe que ele vai, aos poucos, tomar esse poder para si, mas ele revestido de uma questão espiritual, não mais material, porque ele intui já que a dimensão é outra, não somente a matéria. Não é? Então, por isso que a retomada do espírito comunitário, de entender que riqueza gera riqueza, né? Que a religião ela é um espaço importante para a sociedade, que
que o Estado ele pode ser laico, mas a sociedade ela jamais vai ser laica. Né? Então, a gente tem essa ideia de que nos bancos escolares se ensina de um Estado laico, e a gente imagina que a sociedade ela tem que ser laica também. Mas o Estado ele pode ser laico, mas a população dificilmente vai abrir mão disso de uma forma total, como novos movimentos ou movimentos intelectuais importantes que eram hegemônicos e que agora não passam a ser porque são pressionados por essa sociedade que intuiu qual é o caminho correto a ser seguido, porque ele está vendo a destruição em volta de si. Ele disse, não, mas espera um pouquinho, tudo que está sendo colocado agora está indo de encontro, está indo contrário àquilo que eu recebi de informação de eras anteriores que dava certo. Então, esse movimento da onda, né? Chegou no seu ápice e agora retorna a um esvaziamento daquela visão puramente simplória e materialista, né? E o fato social vem. Né? Para o ouvinte pensar com o Rodrigo, não existe vácuo de poder. A rainha não tinha sido transportada do castelo da Escócia e o rei foi empossado. Já era empossado automaticamente, vai ter depois a posse. Mas automaticamente os noticiosos já tinha migrado. O rei, a coroação vai ser posterior, né? Mas o rei foi empossado realmente, o rei Charles. Né? Veja só, não tem vácuo de poder. Depois de todas as celebrações, não há vácuo de poder realmente. Não há. Essa questão também dá para levar a pensar também, já houve um embate muito forte também, essa questão do mecânico, né? Mecânica, essas forças, a gente está falando divino, mas também são forças da natureza, né? A gente achar que tudo é mecânico, que as massas podem ser manobradas, podem ser manipuladas, que há receitas, que há fórmulas, e que nós podemos, que eu digo enquanto aquele que quer ser colocar no lugar de manipulador, vai conseguir levar a multidão para onde ele quer levar, né? Há sempre um fetiche sobre isso, como fato social também, né? De que foi construído algo em que um grupo manobrou toda uma sociedade. Não sei se consegue tem alguma coisa para pensar sobre isso ou não? Eu acredito que e eu até cheguei a comentar, esse momento, esse episódio que ocorreu da pandemia, ele foi um grande experimento social. Isso tem vários estudos agora que começam a demonstrar que você consegue, de muitas maneiras, principalmente usando uma ferramenta que é o medo, como um instrumento de, muitas vezes, dizer que daqui a pouco alguns poucos iluminados são aqueles que detêm a informação e o conhecimento e tem um objeto dourado, aquela pílula dourada que vai retirá-lo desse sofrimento. Então, pode parecer incrível, né? Mas hoje nós temos instrumentos, nós estamos dentro de um espaço aqui, com vários elementos tecnológicos, nós alcançamos o mundo hoje. Né? Esse onde estamos reproduzindo o nosso conteúdo aqui é um deles, né? Exato. A qualquer momento, agora no ao vivo, na live ao vivo, e depois para buscar também, né? A hora que quiser. Tivemos um ouvinte de Maceió num programa. No programa anterior, né? Então, essa questão então eu vejo que essa distância geográfica não estamos dizendo aqui que as pessoas vão ou tem uma mágica que consegue controlar todos, né? Nós temos sempre um percentual de pessoas que são capazes de fazer essa leitura, analisar o movimento no grande tabuleiro de xadrez internacional, inclusive, e aqui foi falado agora também reforçado que havia sido dito pelo Luciano ou Rodrigo, nós olhando para a Europa, esse afastamento da questão da religiosidade, espiritualidade, vem causando uma fragilização daqueles povos. Nós estamos vendo culturas como as culturas nórdicas com muito risco, até mesmo por adotar algumas medidas de mudanças de comportamento, de ter menos descendentes, né? Eles estão entrando naquele processo negativo. E o risco de suicídio aumentando. Exato, né? Aumenta porque essas pessoas também, né, nesse afã de alcançar tudo e a todos, utilizar tudo aquilo que está disponível, que está ao seu alcance, mas e se essas pessoas não foram, vou usar uma expressão agora, educadas para os sentimentos? E educação aqui nós estamos falando do papel da família que pode ser compartilhada com a religião.
Porque estamos falando de valores morais. Se você não for educado para sentimentos, você vai confundir um monte de movimentos, de ações, vai confundir emoções e sentimentos e vai acabar, muitas vezes, gerando uma criatura extremamente frágil, vulnerável, que chega a um determinado momento que diz que tudo que ele utilizou, tudo que ele tinha à disposição, não lhe faz sentido. Por que permanecer, então? Nós estamos vivendo também essa perda que foi falado aqui, essa transformação passa pela transformação íntima. Na questão espiritual, na questão da espiritualidade, aqui falando, por exemplo, das doutrinas, elas falam na reforma íntima. Essa transformação, André, é do indivíduo. Sim. O indivíduo pode chegar à condição de cidadão. Né? Somente o indivíduo pode caminhar nesse sentido. Não o que não muda está morto, né? Exato. O que não muda está morto, né? Não é o cidadão... Como dizia Ayn Rand, o indivíduo é a menor minoria do planeta. Se você não valoriza o indivíduo, não protege o indivíduo, você não protege minoria nenhuma. E isto incomoda. Porque todas as tecnologias, todo o conhecimento, todo o processo evolucional é a partir de 1, 2 ou 3 indivíduos. Não é a massa, como tu falou. A massa se beneficia, agrega. Estou com o livro dela lá no carro. Eu estou com um livro sobre ela lá no carro. Ela é sensacional. Sobre? Da Ayn Rand. Ela é muito boa. Muito excelente. Depois, excelente escritora. Olha, muito bem. Vamos fazer um intervalo? 19h42, que temos querem antecipar para 19h42, em que eles querem antecipar para depois do intervalo aí, que tema aqui que é da abordagem a partir do ponto de vista da... Eu acho que eles estão indo para um caminho que é muito bom falar sobre essa questão de mudança, essa deixa... Eu vou colocar uma coisa. Diga. Pode ser? Claro. Quem sabe a gente fala um pouco da nossa metade sul, a qual nós estamos aqui, e que sempre somos tratados como aqueles que somos quem rejeita sair, né, que somos imobilistas por natureza. Boa. Boa, é isso aí. Estou dizendo, eu ia trazer exatamente porque o conceito ficou muito forte para isso, para esse conceito de sociedade, né? Massa, indivisível, sociedade. A gente fala tanto, a nossa sociedade. E a gente encobre o que com isso, né? O quantos com isso? Victor, Eliezer, manda bala aí, irmão. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Pampeiro, T-Cross, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e líder de vendas em 2022 a partir de R$ 111.310, com parcelas a partir de R$ 975, com taxa 0,99 no plano sempre novo. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora.
Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o ar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tenho desconto quando baixo o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias, 3.000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287, quilômetro 215. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h49. 19 graus. (19h50), 19h50, estamos de volta com nossas raízes no Empreender com Sucesso. O simbólico, então a gente pode falar também mudança social, tem também o simbólico da mudança, o simbólico, aquele que seduz, aquele que se mostra sedutor. Vamos para lá, eis o paraíso, vamos nessa. Então, e o lugar que se está também, metade sul que você propôs, meu caro Carlos Flávio, diga lá.
Eu concordo contigo, né? Porque o pessoal sabe que mesmo nos intervalos a gente não para, né? E aí te faz alguns exercícios mentais aqui, às vezes exagerados, voando em algumas, como nos Alpes, né? Ou quem sabe voando aqui na nossa Cordilheira dos Andes, como se fosse um condor. E essa questão que tu colocaste, essa sedução do discurso, arrasta multidões, André. É impressionante. E outra coisa que a gente verifica também são os simbolismos, às vezes até a estética do indivíduo, a forma, a apresentação, fala muito. Fala muito, né? Pode ser. Nós vimos algumas figuras que às vezes, porque hoje tudo tem pessoal do marketing, né? A maioria das pessoas que nós conhecemos que estão voltados a ocupar os espaços dos discursos, tem toda uma máquina de produção por trás. Não é verdade? Tu fala desse simbolismo, então todos os elementos são contidos, é a luz, é ou não é? É o cenário, o vestuário, são os movimentos do corpo, né? O corpo fala. Então esse simbolismo, e claro, além de um discurso construído, toda entonação de voz, aquela história, né? Afinal de contas, tu está comprando pela estética e o conteúdo. Então agora eu devolvo com a questão do conteúdo, desse simbolismo. Por discurso. Com vocês. Ali. Nós nos propusemos a falar sobre a questão da metade sul, né, do Rio Grande do Sul. Isso é um problema, primeiro, econômico, à medida em que nós somos um estado, sob o ponto de vista econômico, que gera em torno de um ecossistema envolto ao agronegócio, né? E o agronegócio, em determinados aspectos, ele é determinante para um tipo de população, a forma como se ganha vida naquele espaço, né? E a partir do momento que você tem o diagnóstico disso, você tem que começar a pensar de como mudar esse cenário, de trazer desenvolvimento para um local que está tão distante disso, né? Fugindo dos estereótipos, porque o estereótipo realmente engessa qualquer possibilidade de estabelecer um diagnóstico para se montar um plano, né, para se viabilizar condições de uma metade sul, não é? O berço cultural do Rio Grande do Sul é a metade sul, não é? Mais significativo. Isso é um ponto de partida. Agora, eu tive a oportunidade de viver fora do Rio Grande do Sul, e quando a gente se distancia do lugar onde a gente ama e a gente vive, ou viveu por um tempo, ou se distancia, eu noto que o Rio Grande do Sul tem uma falha muito grande, e desculpa que os ouvintes e os colegas pela sinceridade, que é esse dualismo que nos prejudica muito, não é? Nós temos aqui um monumento aqui em São Martim que é dos degolados, não é? Onde o sujeito não gastava a bala, que era um artefato preciosíssimo numa guerra, e degolava o inimigo. Nós temos esse eto guerreiro que é muito importante em determinados aspectos, mas ele atrapalha muito na relação política entre o sujeito que é de um lado e é de outro. Então, ainda existe dentro desse ethos, desse gaúcho, a vontade de eliminação do outro, a eliminação física. Porque se você mudar para o Mampituba ali, para o rio Mampituba, e já chega em Santa Catarina, as pessoas importantes do seu estado sentam para ver os problemas do local onde vivem, porque é o local onde eles vivem. E o Rio Grande do Sul ou é colorado ou é gremista, ou é maragato ou é chimango, e vamos parar por aqui, né? Mas esse ethos que traz consigo uma característica que é o meu modo de ver negativa, ela acaba prejudicando esse desenvolvimento desse estado, né? Então essa é uma questão muito polêmica, né? Muito polêmica para esse gaúcho que é o centauro, né? Que é o sujeito que enfrenta as dificuldades, mas enfrentar as dificuldades é necessário também que você olhe para dentro de si mesmo, para a própria cultura, e veja quais os problemas que fazem com que a gente não se desenvolva enquanto sociedade, né? Já que a gente está falando tanto de transformação. Então eu levanto outra questão aqui para que a gente possa conversar, que é essa característica que não tão positiva, né? Desse
sujeito eu vou falar gaúcho. Eu vou falar alguma coisa porque eu fui assim rural 20 anos. Eu morei em fazenda, frequentei fazenda e a minha vida era entre a cidade e o campo. E eu acompanhava a lida do campo, a dificuldade que é viver no campo, trabalhar nesse segmento tão importante da nossa sociedade que põe o alimento da nossa mesa. E a queixa que todas as pessoas que estão hoje produzindo, ela é a mesma. Nós temos uma legislação trabalhista que praticamente está inviabilizando as pessoas empregarem o homem no campo. Porque como que tu vai empregar o homem no campo se ele tem que morar no ambiente no trabalho? Então, eu acho que tem que ser revisto isso, porque não se consegue mais ninguém para morar, para trabalhar no campo. As pessoas com o atrativo da cidade, com toda essa tecnologia, muitas vezes o campo não tem sinal de telefone, não pega televisão. As pessoas simplesmente não querem ir trabalhar. E eu acho que deveria ter uma política que favorecesse o emprego no campo. E não há. É um descuido nesse aspecto. Então, a gente tinha muita dificuldade em montar um quadro de funcionários, fazer com que o funcionário se estabilizasse no emprego. A hora que ele conseguia uma coisa melhor, ele ia embora. Ele preferia morar numa periferia violenta do que morar na segurança de uma fazenda, bem estruturada, muitas vezes de uma estrutura elogiável, que tinha casa com água à vontade, com horta à vontade, com comida à vontade, com carne, com tudo. Eles preferiam muitas vezes passar a privação na cidade por causa desse atrativo que a cidade tem, né? Que o campo, hoje, recém está chegando essa tecnologia do sinal, da televisão, da energia, muitas vezes não tinha até energia, caía tempestade, ficava uma semana sem energia elétrica, é difícil, né? Então, eu acho que as políticas para melhorar as condições de trabalho e de emprego deveriam ser revistas, porque não é igual. Tanto que existem de algumas diferenças, mas não é o suficiente para... Eu vejo que é justamente o segmento do agronegócio, né, e a gente tem vinculação, eu tenho propriedade em São Gabriel, sou a 5ª geração, minha neta já é a 7ª, né, olha só meus cabelos brancos o que me fazem. E tu notas assim, se houve um segmento que sofreu uma transformação gigantesca no intervalo de tempo muito curto, que nos coloca num patamar e que foi o sustentáculo há muitos anos da economia do país. Se não houve, né, prejuízos maiores, se deve a essas figuras. E aí o Rodrigo traz uma coisa também. Mas esse mesmo elemento tão forte, tão significativo, fundamental para a nossa existência, que são aqueles que produzem a comida, que são, às vezes, podemos até pensar na denominação, já que está falando em simbolismo, de heróis anônimos, pessoas desconhecidas. Nós temos do outro lado a queixa, muitas vezes, que parte daquela sociedade onde há essa inserção do setor produtivo, aquele segmento urbano não se sente contemplado com muito desse enriquecimento, desse ganho. E às vezes parte dessas cidades, e eu me lembro muito dos diagnósticos interessantes, vocês vão lembrar da Agenda 2020, que fez diagnósticos importantíssimos sobre a realidade de cada município, né, do seu potencial, das suas vocações, das suas limitações. E hoje eu falava uma coisa com o Rodrigo, que é justamente uma coisa assim que nos preocupa. E eu fiquei sabendo que Santiago é um município que tem um plano de gestão que parece que ele tem 20 anos, e ele é transformado, é modificado, é melhorado, é aperfeiçoado. Nós temos que trabalhar. Os Coredes, André, e tu vais lembrar, eles surgiram nessa perspectiva, ou não é? De identificar essa realidade e tentar encontrar os caminhos para os quais nós não fôssemos simplesmente monoculturas, por exemplo. Aqui eu estou usando a expressão no sentido de amplitude. Não é a questão do agronegócio. Hoje em dia tu tem que desenhar a tua explicação e depois explicar o desenho, né? Então, a monocultura num aspecto muito mais amplo do que produção de alimentos.
Então é isso que também eu trago aqui. Ó. Essa preocupação de que daqui a pouco essas regiões elas acabaram vivenciando uma realidade, como tu disse, e realmente é uma dificuldade imensa de encontrar pessoas que possam ter interesse e são hoje excelentes espaços, ambientes e também vai pagar muito bem. Ao mesmo tempo, parte das pessoas que estão na cidade não veem esse impacto que possa modificar até mesmo, digamos, a geração de emprego e de renda. Pois é, eu acho que essa mudança social que implica muito fortemente identificar o que seduz na mudança, né? A Luciana estava falando agora ali da questão do interior, ficou muito forte essa questão tem uma música do Descaminho, dos Posteiros, Marco Aurélio Vasconcelos, lá que ele dizia, né? A lanterna da cidade deslumbra os olhos da China, que quando sai do seu pago, pelas luzes se fascina. Piorou agora, estava caindo um toró que estava... A chuva piorou. Eu estava só cuidando da câmera aqui, a Luciana foi mais sensível. Fui fechar ali, a janela porque Boa. até o barulho estava alto. Então veja só, sorte melhor o campeiro que se consome na lida, seguir o rastro dos outros que ergueram rancho na vila. A mesma luz da cidade, a mais olhares fascina. Lá se vai o plantador, vender as terras que tinha, buscar trabalho no povo, operário de oficina, vender a força e saúde, soltar as filhas na vida. A carreta vai vergada, os ombros vão mais ainda. Logo, logo estão xangueando por um prato de comida. Aqui é um reverso de mudança. Aqui é um reverso de mudança. Porque se tem mudança social emancipadora é a do Carlos Flávio. Que sai do interior, se educa, se forma, se emancipa. E aqui a letra está chamando a atenção dessa metade sul que sonha com uma mudança social, mas que ele vai para lá e larga o que já tinha de valioso, porque falta alguém que diga que o que você tem vale, conduza a mudança de uma outra forma. Não arrisque tanto assim de cair no abismo social. É verdade, é verdade. Por isso que a grande mola mestra da transformação que eu consigo perceber um pouco hoje é do indivíduo que tenta transformar sua realidade no local onde está. Né? Eu acho que esse é o grande elemento, pode-se dizer, novo nesse aspecto. Né? Então, ou seja, transformar o seu ambiente familiar, primeiro transformar a si mesmo, o ambiente familiar, não é? Resgatar aquilo que foi perdido de uma geração para outra, não é? Procurar se cercar de figuras que agreguem a essa pessoa um determinado valor, né? Então esse movimento que eu percebo que está criando bastante força. Por quê? Por causa do ambiente hostil, de uma maneira de ser colocado através da massificação dos meios de comunicação como o mais adequado. Já se mostrou que não é assim que a coisa funciona. Né? Então, o grande mecanismo de transformação ele vem do indivíduo que toma consciência de si e passa a transformar esse ambiente que cerca ele. Né? Isso, você só consegue isso de uma forma mais contundente à medida em que você desenvolve o seu intelecto. Né? Ou seja, não em busca de um canudo de graduação, de ser um doutor, de ser um mestre, de ser chamado por essas denominações, né? Mas sim vá buscar o conhecimento para de fato conseguir transformar essa realidade que cerca ele. Né? Então, esse é um dado importante, eu acho, né? À medida em que talvez o mecanismo de mudança, e as pessoas passam a perceber, é mudar onde se está. Não buscar a mudança no ambiente externo. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio hoje do indivíduo. Porque eu venho de uma área que se fala muito em coletivo, controle social. Né? Eu acho uma coisa... tempo atrás, comunidade. Mas a comunidade é que é o que é importante. Né? Então, você pega alguns filósofos políticos de países desenvolvidos, vamos dizer assim, que falavam no século XVIII, XIX, muito na comunidade, porque eles já identificavam a força
de uma cidade no poder dessa comunidade, não é? Ou seja, conversava com alguns empresários muito preocupados com a situação no meio da pandemia, e eu perguntava, você sabe se Bento Gonçalves, Gramado, está fechada no período da pandemia? Eles, pois é, hoje está aberta. Mas por que está aberta e aqui está fechada? Mas eu não gosto de política. Sim. Bom, mas se você não gosta de política, alguém que gosta de política ou que não gosta de política vai ocupar esse espaço de poder. Voltamos àquela questão que não há vácuo no espaço de poder. E aí não adianta chorar. Né? O choro e ranger de dentes aí já é tarde. Por quê? Porque você não luta para transformar o seu ambiente. Né? Pensando nessa comunidade. Né? Eu só quero pegar um gancho para não esquecer. Se você pegar uma obra de um grande escritor que faleceu ano passado, Roger Scruton, né, britânico, e no livro Filosofia Verde ele coloca exatamente isso que o Rodrigo está destacando aqui. Você não pode ficar esperando de governos uma transformação gigantesca. Essa delegação não cabe. Comece você mesmo realizando a mesma. Né? E é isso que o Rodrigo está tratando. Quer dizer, se primeiro você não se reconhecer como alguém importante, se você existe, você é importante, você é fundamental. Aos olhos desse Deus Criador que nós acreditamos, se você existe, ele é visto por ele como você fosse o único, de tão especial. Só um Deus para fazer isso. E o Rodrigo coloca essa questão, e o que nós estamos falando aqui. Você é o agente da primeira transformação. Não delegue para terceiros. Não espere que alguém possa lá na frente detectar quais são as suas fragilidades, vulnerabilidades, seus desejos e vontades. Né? Se faça ouvir, participe, porque participação também, Rodrigo, é uma coisa complicada, né? nessa transformação. Sim, porque você tem um ambiente bastante hostil e o sistema, vamos falar assim, o sistema ele vai querer lutar contra aquele que não quer o sistema, que é antissistema. Não é? Então aí você tem como diz o gaúcho, uma briga de foice no escuro. À medida em que você está vendo a mudança está acontecendo, o fato social já se impôs, e você vendo aquilo e diz, não, mas eu tenho, espera um pouquinho, eu vou ter que fazer alguma coisa. Né? Eu olhei aqui, os meus vizinhos conterrâneos aqui da América do Sul estão vivendo de uma forma que... E eles já estão vindo aqui, quer dizer, contratei um cara para cortar grama aqui em casa e o cara chegou aqui, ele não é brasileiro, ele é de outro lugar. E aí você começa a conversar com ele, eu tô com saudade do meu país, mas eu não posso ir para lá. Gente, e eu mando R$200 e é um monte de dinheiro no lugar onde está minha mãe que não quer sair de lá. Bom, eu vou ter que contar um fato para vocês. Então, assim, isso é o fato social que está se impondo. Espere um pouquinho, mas isso vai chegar aqui. Há 10 anos atrás... Diga, que agora avançou maravilhosamente bem sob o ponto de vista do fato social de atualidade, né? De migrações, por exemplo, que é um dos grandes dramas da atualidade. Por favor. Há 10 anos atrás a gente viajou, eu e meu esposo, minha filhinha tinha 4 anos, e nós ficamos quase um mês no exterior. Tá? E visitamos um país, várias indústrias. Vocês sabem que o Zoel é incansável, né? Ele tem dentro dele um empreendedor voraz, ele quer trazer empresas para essa cidade. Agora mesmo ele já está visitando, nós fomos a Belo Horizonte, Brasília, esse mês, para trazer mais 2 ou 3 empresas para Santa Maria. Ele nem quer que eu anuncie, não posso anunciar, só estou assim fazendo um spoiler. Já anunciou. Mas eu não falei o nome, senão vou ter problema com ele. Mas assim, ele sempre foi empreendedor e ele nasceu no meio rural, né, de Santa Catarina. E é isso que a gente queria colocar aqui. A cultura de berço, ela tem uma extrema relevância em como uma sociedade se conduz. Por que a Santa Catarina é um estado tão rico hoje? Porque eles têm essa cultura que o imigrante trouxe de ser solidário uns com os outros. Eles enriquecem juntos. Lá na colônia é comum o Zé contar assim que se o vizinho não tinha semente do milho para plantar, o vizinho emprestava. E se ele quebrava, não tinha problema, emprestava de novo. Um dia ele
2 ou 3 safras depois ele pagava. As pessoas elas eram mais solidárias. E isso aí dava uma sensação de pertencimento. Como é que é o termo certo quando pertence? É pertencimento? Estão usando hoje a expressão tu usual. Pertence àquela terra, tu pertence àquela gente, tu te sente acolhido no lugar onde tu vives. Então, essa questão que ela já não é mais material. Ela passa a ser a cultura é uma coisa coletiva, ela não é da família, ela é do povo que vive naquela região. Porque as famílias se identificam umas com as outras, porque os conceitos são os mesmos. Luciana, só para te dizer, e tu está fazendo me lembrar uma coisa que eu implico muito quando eu vou aqui para a minha terra, porque eu sou um gabrielense apaixonado, né? Eu sempre digo que é mais um presente. Que é justamente o que eu vejo, essa falta de solidariedade. O fechamento, em si mesmo. A falta de solidariedade que eu vejo, André, em muitas pessoas na metade sul, sabe? Um distanciamento. Que as pessoas poderiam, muitas vezes, auxiliarem-se uns aos outros, porque é mesmo que o conhecimento, é mesmo que o beijo, é mesmo que o carinho com afeto. Quanto mais você doa, mais rico você se torna. Temos um beijoqueiro na mesa agora. Não, mas assim, ó, o que eu quero trazer, o que me preocupa é justamente, tu levantou isso, assim, ó, essa falta de solidariedade, essa falta de confiabilidade, para que nós nos integremos num grupo, num segmento, em produtores, para adquirir sementes, vermífugos, etc., sabe? Eu não estou sendo teu sócio, André. Nós estamos nos juntando para, quem sabe, numa compra volumosa, Rodrigo, alcançar, né, valores menores que me tornem mais competitivo. É semente, é adubo, é fertilizante, etc. Lá na região deles, eles têm um evento que se chama Filó. Filó é quando as famílias de imigrantes não tinham o que fazer. No fim, eles moravam lá no interior do interior. E chegavam no final de semana, eles criavam um filó, que é uma espécie de baile, onde eles levavam as crianças e todas as pessoas trabalhavam na cozinha, eles cozinhavam coletivamente, cada um levava um porco, uma galinha, um milho, a polenta, o salame, e eles faziam uma grande reunião, onde eles compartilhavam toda a comida que eles tinham. As crianças ficavam dormindo embaixo das mesas, nos colchonetes, nos cobertorzinhos, para os pais poderem dançar e se divertir. Então, era o alento deles. Então, gente, isso tem uma riqueza cultural tão grande que a gente vê hoje o reflexo que Santa Catarina, perto do Rio Grande do Sul, e territorialmente, é bem menor, tá? E é uma potência industrial. Vocês não têm visto como é que está o Balneário Camboriú? Ela está sendo chamada de a Miami brasileira. Ela está construindo o maior prédio da América Latina nesse momento. Ali o complexo imobiliário tem uma potência. O lançamento de qualquer empreendimento naquele local é, no mínimo, 80% vendido no primeiro mês. O que é isso? É união de forças. Um empresário não quis matar o outro. Um empresário ajudou o outro. Pode ter certeza disso. Então, a gente vê que essa cultura, ela não é material, ela é uma riqueza humana que reflete no material. Então, desculpa, tu está me colocando uma coisa que a gente sabe que é o nosso problema da metade sul. A falta de uma cultura de progresso, de compartilhar conhecimento, de fazer o teu vizinho ir tão bem quanto tu. Mas Luciana, eu vou ter que trazer uma coisa assim, eu por ser produtor rural, pode ser? Rapidinho? Não, tá tranquilo. Que é a questão assim, ó. Ainda temos tempo. Isso se fala muito. As pessoas não conseguem, muitas vezes, definir, identificar, mensurar o seu custo de produção, mas, no entanto, ele quer saber por quanto foi pago pelo quilo do boi do vizinho e ele não aceita menos, sem saber minimamente se, de fato, R$5 é muito ou é pouco. Aqui eu estou usando apenas hipoteticamente um número. Tu está entendendo? Sim. É um grau assim, ó, ao invés, como disse a Luciana, de eu me melhorar, me transformar, aprender com o outro, a um isolamento, a um encarceramento intelectual,
que muitas vezes me separa, me coloca numa situação de marginalidade e que faz com que todos nós percamos. E uma vez uma determinada pessoa me perguntou, e eu vejo que as nossas regiões têm uma coisa assim. Me parece que às vezes as nossas cidades têm donos, porque são sempre os mesmos ocupando os mesmos espaços. Sabe que eu fui buscar aqui agora, porque eu lembro, como técnico agrícola, nós fizemos uma visita uma vez lá no oeste catarinense. Foi uma das mais proveitosas aulas práticas que tivemos, né? Porque a gente viu como é que se formou aquela região aqui, o sujeito chamado Atílio Fontana, que criou a marca Sadia. Ele desenvolveu uma ideia genial hoje, chamada sistêmica, né? Ele desenvolveu porcos de primeira linha e distribuiu os leitões para os produtores criarem. Criar para ele, vou criar para ele ganhar dinheiro. Não. Eu não sei bem como é que funcionava o mecanismo da remuneração, mas era ele quem distribuía os pintos e os porcos. É verdade. E Santa Maria tem uma história da questão do processo de integração, sabia? E o cara entregava, pronto. Tá ali com peso médio, ele que criou, inclusive, a média de peso, porque para comprar para tinha o que Zoete contar a vinda do Atílio Fontana em Santa Maria. É mesmo, é? Olha aqui, ó, tem que ser por ele, não pode ser eu. Viveu até 1989 o seu Atílio Fontana. Isso. Teve vida longeva. Mas a marca ainda continua aos olhos de todos nós, na propaganda e nas prateleiras do mercado, Sadia. Que coisa fantástica. Maravilhosa. Essa ideia ele foi um visionário. Ele conseguia levar carne por meio aéreo para São Paulo, do interior de Santa Catarina para São Paulo. Ele foi a primeira pessoa que fez isso. E o local onde eles produziam, extremamente inóspito. Inóspito. Lá tem um ditado que eles plantam com espingarda e colhem a laço. De tão inclinada que é a topografia. Nós fomos lá com o ônibusinho da universidade, lá de Alegrete, lá até lá no oeste catarinense. Mas a gente ficou... E é uma região riquíssima. Estou contando agora, tá vendo? Estou contando agora porque abriu a memória que vocês estavam falando. Né? Veio isso de um pouquinho, mas o cara foi aqui no Mas Google, a maneira como eles te recebem, a maneira como eles abrem para que você possa compartilhar, né? Se é aqui, infelizmente, a gente teve um período atrás, em 2012, para conhecer um sistema de gestão de informação em Chapecó. Os caras simplesmente disseram, vão aonde forem, eu estou autorizando que qualquer secretário os receba e abra os livros, como dizer assim. Se for aqui, você tem que ter tem que ter um protocolo, precisa ser avaliado 10 vezes, sabe? Esse apego, muitas vezes, com coisas pequenas, é que nos torna pouco receptivos, pouco solidários, volto a dizer, e gera desconfiança. Nós temos essa cultura da desconfiança. O Rodrigo colocou isso, essa figura bélica do gaúcho. Ele tem, naturalmente, muita desconfiança. Está sempre na retranca, né? Tu pode ver. Se você aparecer bem amanhã, com carro novo, né? Daqui a pouco alguém está especulando que da onde que tu conseguiu um recurso para fazê-lo. Sim. Ao invés de ficar contente que tu adquiriu por esforço, por dedicação, mesmo conhecendo a trajetória, mas não é bem assim. Exatamente. Não, perfeito. É isso mesmo. Da sociologia, o professor doutor, sempre dizia, né? Os americanos. Eu quero dizer essa questão dos americanos. Eu fiquei pensando no nome do professor que me fugiu aqui, mas já digo aqui, o professor... pesquisador, fez tudo mais lá. Nós banalizamos demais a palavra cultura, né? Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Cultura no CTG. Cultura enquanto tradicionalismo. A gente não reflete sobre essa questão da origem do cidadão. Porque ele diz assim, olha para o povo americano. Olha o surgimento do povo americano. A formação do povo americano. Uma escumalha, ele dizia, né? Escorraçada da Europa. Manda embora, joga no mar, atirem para fora. E eles aportam aquela colônia e com um trabalho braçal. Então o que é a cultura se não é... E compartilham. Tem livros bárbaros dessa formação dessa sociedade de solo americano. Muito solidários. Tem o filme, aquele que passa rapidamente as imagens. Agora eu me lembrei de uma coisa importantíssima que eu vou contar para vocês. O açougueiro, lembram que
tem o olho de vidro, dá aquela briga fantástica. Ali é a selvageria própria, mas ali está todo mundo... Daniel Day-Lewis, né? Lewis. Excelente. Então, isso é cultura. É essa formação da gene comunitária humana. Você vai falar. Eu tenho uma coisa importantíssima para contar para vocês. Eu fiquei chocada com as notícias que passavam na nossa rede social aqui no Brasil e também na televisão sobre o incêndio que aconteceu, gigantesco, né, florestal, na Austrália. Eu estava na Austrália nas vésperas da pandemia e eu passei 26 dias na Austrália. Nós fomos para lá no dia 30 de dezembro e voltamos dia 24 de janeiro. Inclusive, eu, com certeza, me contaminei de coronavírus na viagem. No dia 6 de janeiro, eu já estava com sintomas. Por quê? O vírus já estava solto, na verdade. Já estava solto porque eu tive, inclusive, falta de ar e tudo mais. Não sabia o que era. Voltei curada, porque do dia 6 ao dia 23, 24, cheguei no Brasil, graças a Deus eu não trouxe o coronavírus para cá, nem eu, nem minha família. Mas, passado esse susto na viagem, nós percebemos que aqui no Brasil havia um sensacionalismo exagerado e a divulgação de imagens que jamais passaram lá na Austrália. Eles têm um respeito à população que nós aqui perdemos. Nós perdemos. Nós aqui colocamos pessoas em desespero, chorando, vendo suas casas sendo incendiadas. Sim. Criancinhas que perderam família sendo entrevistadas pelos nossos repórteres lá. E lá é proibido passar isso na televisão. Vocês não se lembram da cena na prefeitura de São Paulo abrindo covas? No período inicial da pandemia. Quer dizer, o prefeito teve o disparate, né, de fomentar dentro dessa guerra que a gente chama de psicológica. Guerra psicológica. Né, onde vem um órgão de imprensa filmar as covas. Hipnose de massa. Tá, mas o pior, vocês não sabem o que passava lá. Como que eram passadas as notícias? Eles apresentavam diariamente todos os projetos sociais que estavam atendendo os bombeiros, as escolas, as comunidades, as entidades se unindo. Os bombeiros estavam fazendo coleta de fundos nos aeroportos. Eles vestiam aquela roupa de combate a incêndio, colocavam os torpedos de oxigênio nas costas, que a gente chama unidades autônomas, tá? Que eu sou, né, engenheira, vou falar numa linguagem um pouco técnica, mas os tubos torpedos de oxigênio, para o pessoal entender. É pesado aquele material. E eles ficavam subindo as escadas rolantes ao contrário. E o pessoal aplaudindo, eu tenho isso filmado. E o pessoal colaborando. O pessoal fazendo doação espontânea para o Corpo de Bombeiros ter recursos para atender aquela calamidade. Eles não estavam preocupados com a perda do seu patrimônio, das suas florestas, e infelizmente a perda de vidas animais, que foi bastante grande, e se não me engano 23 mortos. Na época que eu estava lá teve 23 mortos. Eles não falavam desses 23 mortos. Sabe por quê, André? Porque essas pessoas, infelizmente, elas não saíram do incêndio por escolha própria, porque houve aviso de retirada. Então, elas assumiram o risco. E essa era a mensagem que eles passavam o tempo inteiro. Que as pessoas são responsáveis pelas suas atitudes. E eles, então, mostravam e davam ênfase da cidadania posta em ação. As pessoas ajudando, pessoas levando água para os bombeiros, alimentos para os bombeiros, pessoas levando conforto para todas as populações que estavam sendo retiradas. Havia, naquele momento, um movimento fantástico social acontecendo. E estava sendo publicado isso. Estava sendo noticiado isso. E aqui
calamidade, calamidade, calamidade. Isso é muito então, importante. a gente ficava com uma impressão errada do que estava acontecendo, porque o que estava acontecendo lá não era só um incêndio, era um movimento social de apoio. Muito lindo. Olha só, a gente vai fazer um intervalo, depois a gente no último bloco, vou convidar então para a gente debater, pegando a continuidade do que disse a Luciana. O nome do professor eu lembrei aqui, o doutor Reginaldo Pérez. Eu me lembrei pela terminologia Aiscomalho. Professor Reginaldo. Ele construiu a tese de doutorado dele em cima, nada mais, nada menos do que Roberto Campos. Grande professor Reginaldo. Professor Reginaldo do Rio de Janeiro, construiu lá. No antigo IUPERJ, né? Exatamente. Grande abraço. Você disse a frase. Fica registrado aqui. A palavra seminal dele. Porque ele dizia, né? Ele gostava de dizer isso, porque você vendo isso, você compreende muita coisa. O professor Reginaldo dava aula de ciência política e falava de filmes de faroeste ao mesmo tempo. Você, será que vai fechar essa história toda? E no final sempre fechava. Era uma coisa impressionante. É o lugar em que está o sujeito. É o lugar que está o sujeito que ele promove a transformação. Inclusive, ele contestava muito, não que contestasse, ele levava mais do que os demais colegas da Federal do espírito do capitalismo. Weber, né? Weber. Ética protestante e espírito do capitalismo. Né? O clássico da sociologia. O maior livro da sociologia. Ele trazia para nós precisamos ler, nós entendermos isto. Ainda que de maneira incipiente, nós vamos dar passos mais seguros. Vou ter que contar para o professor Reginaldo, é uma propriedade muito grande. A gente faz um intervalo, mas eu queria falar sobre essa questão, doutora Luciana, doutor CF, doutor Rodrigo, essa questão dos veículos de comunicação está para acontecer a consciência de mudança, de transformação radical. Sabe que, mas a gente vai fazer um intervalo só para abrir depois que isso aí. As grandes redes, os barões da imprensa, como se diz, eles ainda não se deram conta que qualquer um cidadão sujeito hoje monta um estúdio de rádio, monta uma TV. Antes a gente só podia funcionar como rádio tendo uma concessão do governo. Que legal. Só podia trabalhar com imagens sendo de uma TV, comprar uma ilha, equipamentos, tal, contratar profissionais. Hoje você pega o celularzinho e aqui estamos nós, falando ao vivo nesse momento, tal, e estamos trazendo a voz, e bota a voz, e o que acontece? Viraliza, dá mais audiência do que o Jornal Nacional. É uma loucura isso. Isso é uma loucura. Uma transformação. De mudança, transformação social na veia. A gente faz um intervalo, vem para a reta final depois aqui, tá bem? Imembuí FM. Com você fortalecendo a nossa marca, nos aproximando ainda mais da comunidade. Imembuí FM 101.9, a rádio da gente daqui há 80 anos. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Na Pampeiro, T-Cross, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e líder de vendas em 2022 a partir de R$ 111.310. Com parcelas a partir de R$ 975, com taxa 0,99 no plano sempre novo. Venha até a Pampeiro, Rua Serafim Malandro, 1133. Ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Cirila, do esporte, do lazer, sempre com Cirila. Seja uma tradicional cirilinha da casca da laranja ou um Guaraná Cirila, pioneiro no Brasil. Com seu drink favorito, tônica Cirila. E para qualquer hora, vá de soda diamantina, água gaseificada para um brinde com saúde. Com Cirila, porque Cirila é coisa nossa. Brita Pinhal. A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina.
Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Do Santa Lúcia sempre fui fiel, bota a cidade sempre para o lar. DSL pode comparar. Paixão antiga que mexe comigo, fidelidade no meu combustível. A novidade que chega e aviso, tem um desconto quando baixa o aplicativo. Baixe o aplicativo Postos DSL, abasteça com desconto e acumule pontos. DSL Posto Camobi na faixa nova de Camobi. DSL Posto da Duque de Caxias 3000. DSL Posto faixa para São Pedro. DSL Posto Santuário na RSC 287 km 215. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Você merece ter a internet móvel mais rápida e a melhor operadora do Brasil. É por isso que a Claro tem uma loja novinha no Santa Maria Shopping, com um atendimento preparado para ajudar e contar para você tudo sobre o primeiro 5G do Brasil e a internet em fibra com a maior estabilidade para a sua casa. Tudo isso e muito mais você encontra no Santa Maria Shopping, loja 101, bem na entrada do calçadão. Claro, você merece o novo. E Membuí FM, só jornalismo. 20h33. 19 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. Olha só, para a reta final, então, um dos debates mais cruciais de mudanças que nós temos de transformação é, sem dúvida nenhuma, nisso que está na nossa vida, no nosso cotidiano, né? O fim da reserva de mercado nas comunicações. Eduardo Tessler, jornalista e consultor, escreve na Meio e Mensagem desta semana, revista de circulação do meio de comunicação e publicidade. E ele diz: a era digital fez a produção de conteúdo escapar das mãos dos veículos. Mas se estes forem competentes, podem fazer ameaças se transformar em oportunidades. Então ele faz um alerta, e ao mesmo tempo o alerta é de que mudou, mas se não perceberem que houve a mudança, eles vão perder também a oportunidade desse engajamento a partir da popularização das tecnologias digitais, que provocou uma inesperada consequência. Olha que fantástico. Uma inesperada consequência, vamos trocar por mudança, pode ser, né? Uma inesperada mudança. As grandes empresas de comunicação perderam a reserva de mercado, como produtores de conteúdo que tinham. Ele não está dizendo do entretenimento, essas coisas todas sofisticadas, que isso ainda... né? Segue. Isso aconteceu pelo lado econômico de uma forma natural. Jornais dependiam de processo industrial caro, rotativa sempre tirar o sono dos empresários de comunicação, câmeras modernas, ilhas de edição, estúdios gigantes, as TVs não eram para qualquer aventureiro, e mesmo as rádios precisavam de investimento em potentes antenas, ou o sinal ficava confinado a poucos quilômetros. Só que a era digital conseguiu em poucos anos
mudar esse jogo. A lógica agora é outra. Na semana passada vocês tiveram audiência de Maceió. Isto? Sem antena. É verdade. Para te teres a ideia de que alguém de Maceió assistiu um vídeo que eu fiz do Jangadinha de Cumbuco, que é uma personalidade local da praia de Cumbuco. Ele faz jangadas, miniaturas. Eu vou trazer essa jangada aqui no estúdio. Vale a pena olhar. Mas é tamanho natural ou não? Claro que não. Eu falei miniatura. Não, e falando um dia de chuva, miniatura. Né? Então, uma noite chuvosa. Para valorizar essa mudança. Muito linda. Essa mudança para vocês é visível, essa mudança? A sociedade já percebeu essa mudança? A sociedade está... Vejam como nós dissemos no início do programa, talvez no primeiro bloco a gente disse, não há um referencial, não há um ponto que se diz, aqui já houve a mudança, a partir daquele dia está a mudança, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu vou ser bem sintético, né? E aqui eu quero trazer uma figura que eu gosto muito de ouvi-lo, né? E vê-lo naturalmente, porque hoje, como você disse, a tecnologia permite, que é o Guilherme Fiuza. A grande imprensa virou um consórcio, a grande imprensa quis se tornar a voz oficial de governos. E ela veio perdendo uma coisa que nós falamos antes, credibilidade. Sim. Isso. E isto é o momento na qual você vê que o Washington Post, tu vê que o New York Times tem uma tiragem ridícula, patética, tem que estar locando os seus gigantes prédios, que você vê até em filme, porque eles não têm dinheiro para pagar as despesas, até mesmo com o corpo funcional. Por que isso? Aonde se perderam? E isso abriu espaço com a tecnologia para que outras pessoas ocupassem. Vocês falaram, o Rodrigo falou, não você falou, não tem. Rodrigo. Eu entendo que essa questão ela vai tomar uma forma cada vez maior, né? E o veículo, o rádio, que já foi noticiado por várias décadas, que surgiu a TV, o rádio vai morrer, e o rádio continua. Porque antes tinha o cinema, né? O rádio, enfim. Aí veio a TV, o rádio vai. Agora a internet. Não, agora o rádio vai sucumbir. Mas o rádio jamais vai sumir porque ele lida com a imaginação daquele que está lá com o seu rádio ligado ou que está ouvindo a nossa conversa, por exemplo, aqui realizando alguma atividade doméstica, por exemplo, né? Então, a grande oportunidade dos meios de comunicação, principalmente o rádio, é entrar de cabeça nesse mundo da internet. À medida em que uma rádio local ela pode se tornar um fenômeno nacional, não é? Ou seja, você falar de temas locais que dá uma visibilidade universal daquilo, que é uma pretensão enorme, não é? Mas que chama a atenção de um sujeito em Maceió ou em outro lugar qualquer, é o grande desafio das rádios, porque elas podem sumir também, à medida em que há essa democratização desses meios e do barateamento do custo da infraestrutura para manter essa linha de informação, de entretenimento, né? Então, a oportunidade ela está aí, né? Algumas empresas percebem isso. Eu não sei se eu posso falar alguns nomes aqui, né? Pode. Por exemplo, a Jovem Pan, que era uma rádio importante na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo, ela se tornou uma rede de TV com uma audiência potentíssima, né? Com alguns programas assim, deixando as emissoras de TV basicamente de joelhos, e entra na área de assinaturas com uma força violentíssima, e porque ela também está com o pé dentro da internet, no YouTube, né? Então, está acompanhando a transformação. Né? E ela entendeu, ela percebeu a transformação, ela entendeu e escolheu a forma de se inserir. Olha só, há um mercado sobre a mesa, diz o professor. Há um mercado sobre a mesa. Mercado é uma palavra que marcada bastante, mas vale aqui no que ele está abordando. Se as empresas de comunicação forem competentes e atenderem ou entenderem as necessidades dos clientes, vamos colocar também como eleitores, como cidadãos, como sujeitos, a ameaça se transforma em oportunidade de negócio. Exato. Ou dá para trocar um negócio, que aqui ele está falando de negócio, dá para trocar por outra palavra, como por exemplo aqui,
Esse sujeito aqui, doutora Luciana, conheço ele. A senhora conhece ele das redes sociais, né? Todo mundo conhece as redes sociais. O Meneghelli. Meneghelli, estava falando nele. Ex-prefeito e ex-vereador de Colatina, Sérgio Meneghelli, obteve 138.523 votos. Isso. Só onde... Vamos ver onde é que está aqui a força dele. Onde é que está o futuro parlamentar? Ele foi isso que ele foi defenestrado do partido, porque ele queria ser daí ao Senado, foi empurrado para fora. Tem uma parte que diz aqui qual é a força dele, é a internet. Ele fazia alguns vídeos, né, de jardinagem da prefeitura, onde ele era prefeito. Aí foi sensacional. Ele metia a mão na massa, ele bancava o gari, ele varria a rua, ele plantava florzinha, ele deixou a mensagem dele e de maneira que ele passou o exemplo. Então mudou uma cultura, né, local. Mudou a cultura, porque... transformação. Para conseguir social. Isso antes, tinha que ter um caminhão de dinheiro, falar com a Globo, falar com a Folha de São Paulo, falar com a RBS. Espaço. Preciso de espaço, preciso de mídia, preciso de produção de conteúdo favorável para a minha pessoa. Não é isso? Para que isso reverta na votação do Lazier Martins, que era o showman da RBS. E não só não concorreu porque sentiu que não tinha mais ambiente, depois que não tinha mais a mídia. Então, mas não é o Lazier pessoa que nós estamos falando, é a transformação social dos grandes veículos de comunicação que perdem o espaço para esse anonimato que tomou conta da vida de todos nós e são capazes de provocar novas mudanças sociais a partir desse movimento que a gente, se não reconhecer, vai perder para ele mesmo. Sem citar nomes, nós vemos vários, né, candidatos que perderam o compasso da transformação, tinham o mecanismo de comunicação na mão e não emplacaram mais. Que mostra o amadurecimento do cidadão. O cidadão amadureceu de maneira muito rápida. E desde que ele tenha uma desejável pluralidade de informações, que se dá com essa rede social. Quem tem que decidir, quem vê o conteúdo é você. Por isso, você tem que estar qualificado para saber usar os filtros que tem em mãos. E isso foi o que aconteceu e a perda de credibilidade que a gente está falando aqui, desses grandes veículos de comunicação, que você disseste agora, André. As pessoas, antes, para poder fazer algo, tinham que pedir permissão a esses segmentos poderosos. E o Rodrigo trouxe agora aqui uma empresa que soube fazer a leitura, faz o quê? De vários programas, tem os maiores picos. Hoje, eles pedem algumas coisas para a Globo, o rosto já passaram por cima, patrolaram em menos de um ano, e eles têm uma coisa, eles juntam entretenimento com informação e dá aquilo que nós estamos falando a todo momento aqui, que tem a ver com raiz, é credibilidade. Sim. É credibilidade. É aquilo que o rádio, que o Rodrigo falou aqui, o rádio tem essa condição de que ele sempre foi interativo. É ou não é? Sim. Tu sabe que tem pessoas que se apaixonavam pelas as vozes dos locutores e queriam conhecer. Em alguns casos se decepcionavam. Tô lascada. Não, mas é assim, ó. Mas tu sabe disso. As novelas de rádio que a gente brincou, falou aqui, era uma forma assim, ó, de trabalhar a tua imaginação. Então o rádio, como disse o Rodrigo, que já foi determinado, né, decretado o seu óbito, até já tinha obituário, ele permanece sempre com essa condição de ter capilaridade. E outra coisa, ele não faz distinção do público. E o coração de uma rádio é a comunidade. Exatamente. É a comunidade. Que é exatamente aquilo que está começando a ser resgatado com uma força muito grande. E então você tem a faca, o queijo e o vinho na mão. É porque, na verdade, o controle está na nossa mão, né? O controle da TV. Então, antes as pessoas ficavam reclamando, né, do controle, e aqui está o power, né? Aí vai lá, desliga, ou tá aqui o canal, o channel aqui, vai lá, troca o canal e acabou o problema. Essa frase aqui, doutora, que você está falando aí, quer ver, no Zap, que não é o nosso Zap aqui, né? O controle na mão, né? que é chamado de controle também, um falso controle, né? Que na verdade é liberdade. É liberdade, é escolher, é democracia. Né? É pluralidade, é liberdade, é escolher, é democracia.
É pluralidade, é escolher, é democracia, é acessar, opinar, estar envolvido, engajado com essas diferentes opiniões, né? Olha só, eram 7 candidatos dos meios de comunicação, de redes de comunicação no Estado. Só um se elegeu. Isso também quebra aquele paradigma que bastava você estar na visibilidade da rede, na vitrine, para angariar a afeição pela voz, pela coisa, independente do conteúdo que ele tivesse para dizer. Não é mais. E sempre tiveram a vantagem de serem comunicadores, né? Comunicadores. Eles estavam na frente. Eles estavam na frente de todos os demais. Isso sempre foi um problema para os demais, lembra? Não bastou. Tinha, como é que se chama? Tinha alcance. Travas. Tinha travas para isso. Essa discussão falava muito dessa desigualdade, lembra? Desigualdade. Que as pessoas falavam muito. Eu falo assim, pô, todo dia você tem direito a um catatal de tempo comparado aos demais. Alcance. Então, você lembra? O Rodrigo vai lembrar, a Lu e tu, André. Lembra que haviam sugestões de que em determinado período houvesse o impedimento da participação desses indivíduos pela vantagem que ele tinha já conquistado o ano inteiro. Lembra que tentaram com proposta assim, a pessoa está vinculada a determinado veículo de comunicação, ele, digamos, naquele período, ele não pode usar do meio para poder beneficiar-se, porque daí ele pode falar qualquer coisa, mas é ele que está em evidência. Exatamente. Eu estava buscando os nomes aqui, mas não há necessidade. Dos 7 candidatos, né, só o Vitorino, só o Vitorino é o que foi eleito e o mais votado, inclusive, do Estado. Mas o Vitorino, se tu acompanhares na Rede Pampa, ele é visto como uma das pessoas que passa credibilidade. Entende? Com segurança. Embarcou na transformação. Exato. Ele não faz parte daquele consórcio, daquele conteúdo pasteurizado. Então, não há dúvida desse nosso encerramento. Como veterinário aqui falando pasteurizado, não estou falando de leite, mas estou falando de conteúdo. Massificado, né? Banalizado. Não há dúvida que com todo esse alcance das transformações, das mudanças, dos meios de comunicação que está aqui no alcance dos ouvintes, que está ao nosso alcance, que está na palma da mão, né? Olha, não tenha dúvida que esse realmente para mim, ainda para ser lido melhor pela sociedade, ser compreendido melhor pela sociedade. Muita gente está fazendo de conta que isso não está acontecendo, por incrível que pareça. Eu me choco com isso, eu fico impressionado. E olha que é da minha área, estou vendo a coisa acontecendo e as pessoas estão ainda no tempo antigo. E muitas vezes se aventurando ao retrocesso. Tu está lembrando de uma figura da Kodak. Lembra? E será que com a configuração da nossa mudança agora de Câmara e Senado, a gente vai conseguir alguma modificação de termos candidaturas avulsas? Será que isso seria possível? A mudança na legislação, ela mexeria nos partidos, né? O partido que é tão pedido isso, né? Candidatura obrigatoriedade. O requisito para uma candidatura é estar filiado e ser apresentado pelo partido. Não só estar filiado, porque precisa que o partido, através das suas instâncias de diretório e de convenção, anuem, deem aval para essa caminho. Eu sinceramente acho que seria assim uma libertação de algumas pessoas que são muito boas e que daí não seriam vinculadas a nenhum partido. Eu acho que às vezes a ideia da pessoa ela é tão boa que ela poderia se candidatar avulsamente e teria êxito. O prefeito de Colatina é um exemplo nisso. Ele se submeteu ao que não era o primeiro plano dele, virou plano B. Ele era ir ao Senado, era o projeto dele. Mas, e a candidatura avulsa ela tem uma característica de valorização do indivíduo. Aquele indivíduo que tem uma proposta que, na verdade, ele pode estar atendendo a uma imensidão de pessoas que não se identificam com as propostas dos partidos. Ou não, né? Doutora Luciana, sim ou não? O sistema vai na contramão dessa
dessa sua hipótese. Mas o cidadão está tão maduro, André, que nessa situação nós tivemos uma candidata que fez mais de 1 milhão e 78 mil votos, e esse ano concorreu para o mesmo cargo e fez 13 mil votos. 12 mil e pouco. 12 mil? Não chegou a dar 13? Não chegou a dar 13. Então, assim... Isso também é um efeito de um outro tema que vale um longo debate. Verdade. O fenômeno social. Porque os fenômenos sociais, ou os fenômenos sociais não são adequadamente lidos quando eles estão acontecendo, quando eles estão na efervescência. E eles não são lidos, nem captados. Quanto mais interpretados. Aí quando acontece, o pessoal eu acho como o caso dessa figura e outros, me parece que há uma cegueira do óbvio. A coisa está acontecendo, está ali. É o fenômeno já em curso. Para algumas pessoas você explica, desenha, e nós já estamos na fase de explicar o desenho, como disse o Carlos Flávio. Então, nós estamos nessa terceira fase, que é explicar o desenho. Depois de ter explicado, desenhou, agora explica o desenho. Aí quando o fenômeno se revela... Depois tem que desenhar de novo. Quando o fenômeno se revela, ele é contestado. Não é bem assim. Bom, agora tu vai contestar o horário, são 20 horas com 50 minutos. Tá bem? Muito obrigado. Nossas raízes. Valeu, debatemos mudanças sociais, um tema extraordinário de reflexão. Sensacional. Esperamos que tivéssemos aí ao alcance, deixa eu ver aqui, ao alcance da audiência de vocês, da sintonia, e também para participarem conosco para qualquer mais contribuição. Na próxima quinta-feira o pessoal estará de volta aqui também, né? Valeu, um abraço, uma boa noite. Boa noite. Imembuí FM, com você fortalecendo a nossa marca.